A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem, meus irmãos, nesta noite, receba, meus irmãos, meu boa noite, receba o meu abraço, o meu carinho para todos os nossos irmãos e irmãs inscritos do nosso canal. E aqui quem tem o prazer e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meu irmão, nesta noite, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias, para estarmos juntos, meu irmão, mais uma vez, apresentando a palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, e eu quero estar deixando nesta noite a palavra do Senhor para nossa meditação no Evangelho de Mateus 14 e no versículo 28, 29, 30 e o 31. 4 versículos, meus irmãos, para nós estarmos meditando nesta noite na palavra do Senhor nosso Deus. E o meu Senhor, meu irmão, nesta noite, ele já tem uma palavra, meu irmão, para o nosso coração. O meu coração, meu irmão, nesta noite já está aqui aberto para receber a palavra do Senhor, para ouvir o meu Senhor, o meu Salvador, falar comigo, meu irmão, nesta noite, a respeito da sua palavra. E aonde o meu Senhor permitir, meu irmão, nesta noite, que o nosso canal alcança, meu irmão, esta palavra, ela é para o teu coração, ela é para a tua casa, ela é para a tua família, porque o nosso Deus, meu irmão, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece cada coração nesta noite, ele conhece cada pensamento, cada luta, meu irmão, tudo aquilo que o ser humano não consegue enxergar em nós, os olhos do nosso Deus já contemplam, meus irmãos. E a palavra do Senhor, nesta noite, diz assim para o nosso coração. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, meus irmãos, que palavra tremenda. Esta mensagem, meus irmãos, ela é muito forte nesta noite para o nosso coração. Esta mensagem, ela vem falando que Jesus anda por cima do mar. O Senhor Jesus, meu irmão, ele despediu ali os seus discípulos, pediu para que os seus discípulos fossem para o outro lado, meu irmão, do mar. E ele ficou, meu irmão, ali despedindo a multidão. E depois que o Senhor Jesus despediu aquela multidão, aquele povo que ficou ali com ele, ele foi orar, meu irmão. Porque nós podemos ver dentro da Bíblia Sagrada um exemplo de oração para ser seguido. O nosso Senhor Jesus, meu irmão. Sempre nós vamos ver que nos evangelhos o Senhor Jesus orando, buscando a comunhão com o Pai. E nesse dia, meu irmão, desta mensagem, o Senhor Jesus estava orando à noite. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando os discípulos do Senhor estavam no meio do mar, meus irmãos, começou a vir, meus irmãos, um vento ao contrário. Eles eram açoitados pelas ondas. As ondas que vinham, meus irmãos, sobre o barco dos discípulos, era aquelas ondas, meus irmãos, que deixavam eles ali muito preocupados, angustiados, meus irmãos, com aquela situação, com aquela preocupação ali do barco afundado, o barco virar, e eles estavam ali no meio do mar, açoitado pelas ondas que era contrário, diz a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus mesmo estava no monte orando, mas o Senhor mesmo, na quarta vigília da noite, ele veio ao encontro dos seus discípulos, porque o Senhor Jesus mesmo, ele é conhecedor de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus mesmo estava aqui sobre esta terra, ele era 100% ser humano, mas ele também era 100% Deus. E como Deus, ele sabia que os seus discípulos estavam no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas. Ele sabia que os discípulos estavam em dificuldade. E é por isso, meu irmão, que ele foi caminhando por cima do mar. Imagina só, meu irmão, no meio da noite, no meio da madrugada,
O Senhor Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, porque jamais, meu irmão, o Senhor ia desamparar os seus discípulos. Ele é conhecedor, meu irmão, de todas as coisas. Ele sabia que os discípulos precisavam da sua ajuda. E quando ele começou a caminhar, meu irmão, por cima do mar, os discípulos viram o Senhor Jesus caminhando por cima do mar, só que eles ficaram com medo, meu irmão. Eles começaram a gritar ali de medo, porque pensou que o Senhor Jesus era um fantasma, andando por cima do mar. Eles pensou, como é que pode isso? E ficaram ali com medo mesmo daquela situação. Quando o Senhor Jesus aproximou mais dos discípulos e disse para eles, não temas, sou eu. Em outras palavras, ele estava dizendo, não tenha medo, porque sou eu que cheguei aqui. E Pedro, meu irmão, olhando para o Senhor, disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E o Senhor Jesus disse para ele, vem Pedro, porque era o Senhor Jesus mesmo que estava ali. E Pedro estava perguntando, Pedro aqui mesmo, dentro dessa mensagem, ele fez uma pergunta para o Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Então, até naquele momento ali, mesmo, ele estava com dúvida ainda. Mesmo quando o Senhor Jesus disse para eles, não temas, sou eu. Pedro disse essas palavras para o Senhor. E o Senhor Jesus liberou mesmo uma palavra para Pedro, dizendo, vem Pedro. E naquele momento, meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ele desceu do barco e começou, meu irmão, a caminhar por cima das águas. Começou a caminhar do mesmo que o Senhor Jesus estava caminhando. Mas por que, meu irmão, que Pedro caminhou por cima das águas? Porque naquele momento, meu irmão, ele estava sobre a palavra do Senhor Jesus. Quem tinha falado para ele, vem Pedro, é o Senhor da glória. É aquele que tem domínio, meu irmão, sobre todas as coisas. Pedro caminhou por cima das águas por causa da palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meu irmão, tem todo o poder, continua tendo, meu irmão, todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Quando o Senhor fala, meu irmão, está falado. Quando o Senhor chega para operar o milagre, não tem quem peça, meu irmão, a mão do Senhor de operar na nossa vida e na nossa casa e na nossa família, porque Ele é Senhor, meu irmão, em qualquer situação, em qualquer circunstância. O Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele tem domínio, meu irmão, também sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre a natureza. Quando Ele disse para Pedro, Pedro vem, naquele momento ali, meu irmão, Pedro estava caminhando sobre a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor é que sustentava Pedro ali por cima daquelas águas. Mas a palavra do Senhor vai dizer também, meu irmão, que a partir do momento que Pedro tirou os olhos do Senhor, meu irmão, e começou a olhar ali para aquelas ondas, para aqueles ventos que eram contrários. Imagina só o tamanho daquelas ondas, meu irmão, uma tempestade no meio do mar. Imagina só que situação que eles estavam ali vivendo. E ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou os olhos da palavra, porque Jesus é a palavra, meu irmão. Quando ele tirou os olhos do Senhor, da palavra, ele começou a afundar. Porque naquele momento, meu irmão, ali ele teve medo. Naquele momento ali, o medo paralisou a mão do Senhor. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que paralisa a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, é o medo, meu irmão, e a dúvida. Porque quando chega o medo, imediatamente já chega a dúvida também. E naquele momento, meu irmão, que ele tirou os olhos do nosso Senhor, do nosso Salvador, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar para dentro do mar, ele clamou ao Senhor, dizendo, Senhor, socorre-me. E na mesma da hora, o Senhor mesmo estendeu a mão, tirou Pedro ali, levou, caminhou junto com Pedro novamente e colocou ele no barco. E quando ele estava no barco, o Senhor Jesus disse para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Entrou a dúvida, meu irmão, e o medo dentro do coração de Pedro. E Pedro, naquele momento, meu irmão, começou a afundar. E assim, meu irmão, é conosco aqui sobre esta terra. Nós estamos aqui, meu irmão, nesta noite, de posse desta
esta palavra tremenda, maravilhosa, que o meu Senhor da glória preparou para o nosso coração. Esta mensagem aqui, meu irmão, ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Todos nós, meu irmão, que estamos aqui sobre esta terra, que entregamos, meus irmãos, a nossa vida por inteira nas mãos do Senhor, nós caminhamos sobre a palavra do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, de modo nenhum tirar os nossos olhos da palavra do Senhor. Foi o que o Senhor disse para Josué, Josué 1. Está escrito, quando o Senhor disse, o Senhor Deus vem para animar Josué. Ele fala para o próprio Josué, que era para Josué meditar na lei. A lei era a palavra, de dia e de noite, porque era a palavra que ia prosperar os seus caminhos. E assim, meus irmãos, é conosco também, aqui sobre esta terra. É a palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, que nos dá vitória. É a palavra do Senhor nosso Deus que nos liberta. É a palavra do Senhor nosso Deus que traz a transformação de vida. É a palavra do Senhor nosso Deus que cura as enfermidades. É a palavra do Senhor nosso Deus que salva o homem, o ser humano, purifica ele e leva para o céu. É a palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, nesta noite, que tem todo o poder e tem toda a autoridade para operar, meu irmão, na minha vida e operar na tua vida e na tua casa e na tua família. Nós caminhamos, meu irmão, sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E não adianta, meu irmão, dizer que entregou a vida para o Senhor Jesus e não obedece a palavra do Senhor. Não adianta, meu irmão, porque a palavra do Senhor nosso Deus é que vai nos conduzir aqui sobre esta terra. Nós podemos ver, meu irmão, dentro desta mensagem, você pode ver, lê ela, medita nesta palavra e você vai ver que a partir do momento que o Senhor Jesus liberou a palavra para Pedro, dizendo para Pedro, Pedro vem. Pedro naquele momento mesmo, ele recebeu a palavra do Senhor Jesus. Ele recebeu ali o próprio Senhor Jesus, dizendo para ele, vem. A palavra era para Pedro. E no momento que Pedro recebeu a palavra, ele começou a caminhar. Ele andou, meu irmão, por cima das águas. Assim como o Senhor Jesus andou sobre as águas. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Mas por causa que Pedro estava sobre a sua palavra, ele também caminhou sobre as águas. Porque ele era guiado naquele momento, meu irmão, pela palavra do Senhor Jesus. Quando ele perguntou para o Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E o Senhor disse para ele, vem. Ele estava sobre a palavra. Mas a partir do momento, meus irmãos, que ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou os olhos da palavra e começou a olhar ali somente para aquela luta, para aquela tempestade, para aquelas ondas sobre o mar. Naquele momento, meus irmãos, ele começou a afundar, porque naquele momento ali ele sentiu o medo, ele sentiu ali também dúvida, porque o próprio Senhor Jesus fala para ele, homem de pouca fé, porque duvidaste? E conta das vezes, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, ela é liberada, meus irmãos, para o nosso coração. Esta palavra aqui nesta noite, ela não é minha. Esta palavra, ela é do Cordeiro de Deus. É o Senhor da glória quem preparou esta palavra para o nosso coração. E quantas das vezes a palavra do Senhor está sendo liberada, é o próprio Senhor Jesus dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Sou eu que pelejo por você. Sou eu que te dou vitória. Sou eu que trago a cura, a libertação para a tua casa. E quantas das vezes o Senhor está falando e nós, meus irmãos, estamos duvidando dentro do nosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nosso Deus é fiel. E tudo que nós precisamos, meus irmãos, nesta noite, é tomar posse da palavra do Senhor. É crer no Senhor Jesus pelo que está escrito dentro da sua palavra. Não adianta, meus irmãos, querer servir o Senhor aqui nesta terra e não obedecer o que está escrito na palavra. Porque a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, ela é fiel. E ela vai se cumprir e tem se cumprido em nossas vidas,
em nossa casa, em nossa família. Não tema, meu irmão, nesta noite, em meio à luta que você está lutando, em meio às batalhas que você está batalhando. Não temas, porque o Senhor é contigo. O nosso Deus, nesta noite, Ele tem domínio, meu irmão, sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade para operar, meu irmão, nesta noite, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério. Não importa, meu irmão, a situação, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da luta. O nosso Senhor, Ele é maior do que esta luta, Ele é maior do que esta enfermidade, Ele é maior do que esta calúnia, Ele é maior do que esta perseguição. O Senhor Jesus, meu irmão, Ele é juiz justo de toda esta terra. Então creia no Deus que você serve de todo o teu coração, creia na palavra do Senhor nosso Deus, porque você vai ter vitória, e o nome do Senhor nosso Deus será glorificado na tua vida e na tua casa e na tua família. Não tenha medo, meu irmão, não deixa nesta noite que o medo paralisa a mão do Senhor. Não tenha medo, meu irmão, desta luta, desta batalha, porque maior do que esta luta é o Deus que você serve. O nosso Deus, Ele é Deus criador dos céus e da terra. O nosso Deus, Ele existe, meu irmão, antes de todas as coisas. O Senhor já era Deus. Ele conhece a tua vida nesta noite, Ele conhece a tua casa, Ele conhece a tua família, Ele conhece o teu filho, Ele sabe aonde o teu filho está nesta hora, Ele sabe, meu irmão. Então não se desespere, só ora ao Senhor nosso Deus, toma posse desta palavra e entrega a tua vida por inteira nas mãos do Senhor nesta noite. Entrega a tua casa, entrega a tua família, e muito mais o Senhor nosso Deus fará pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Que Deus abençoe, meu irmão, grandemente a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe grandemente os teus projetos, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor nosso Deus. Que a mão poderosa do meu Senhor possa operar, meu irmão, grandemente na tua vida e na tua casa e na tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, e querendo, meu Senhor da glória, se Ele me permitir, meus irmãos, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a oração do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, e vocês podem continuar mesmo deixando os seus pedidos de oração através dos comentários do nosso canal. Eu estarei orando, meu irmão, pela tua vida, estarei orando pela tua casa e pela tua família, porque eu creio, meu irmão, no teu milagre, eu creio na tua vitória, porque o nosso Deus, meu irmão, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus que nunca perdeu uma batalha e nem nunca vai perder. E quando nós buscamos o Senhor, meu irmão, de todo o nosso coração, pode ter a certeza, meu irmão, que a vitória é certa. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele pode, meu irmão, nesta noite, fazer na tua vida aquilo que para você é impossível, mas para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Meus irmãos e minhas irmãs, e aonde vocês estiverem nesta noite, receba, meu irmão, meu abraço, receba o meu carinho e um beijo no coração para todos os nossos irmãos e irmãs inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, às 6 horas da manhã, querendo o Senhor nosso Deus, estaremos aqui novamente. E eu espero cada um dos nossos irmãos e irmãs que vão poder estar junto comigo. Amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe, meu irmão, grandemente a tua vida. E ficam todos, meu irmão, nesta noite, na doce paz do Senhor Jesus.